Olá pessoal, nós vamos estudar proporção, né? Bem, estudando proporção, o que é a proporção? Como se relaciona? Por exemplo, segundo o exemplo dado no nosso material, uma de cada 8 figurinhas, uma é escudo em cada 8 figurinhas que um menino tem, né? Então assim, um escudo a cada 8 figurinhas. O que eu quero dizer com isso? Que ele só tem um escudo e 8 figurinhas? Não necessariamente. Mas o que eu quero dizer é que se ele tiver 2 escudos, que é o dobro de 1, ele terá 16 figurinhas, que é o dobro de 8. Se ele tiver 3 escudos, ele terá o triplo de 8. E assim por diante. Ou seja, essas frações aqui, elas são frações que representam a mesma razão, né? Se eu simplificar essa fração por 2, eu volto até essa. Se eu simplificar essa fração por 3, eu volto até essa. Assim como, por exemplo, essa fração aqui, ó, 10/80. Se eu simplificar por 10, eu volto até essa, né? Então isso é proporção. Proporção é quando duas frações possuem a mesma razão, né? Ok? Vou colocar aqui um outro exemplo. A fração 6/9, tá? E a fração 10/15. Elas são frações proporcionais? Sim ou não? O que eu tenho que fazer para saber se duas frações são proporcionais? Se elas não estão na sua forma simplificada, simplificar as duas. Então vou pegar 6/9, vejo que 6 é par, 9 é ímpar. Não posso simplificar por 2. Mas ambos são divisíveis por 3. 6 dividido por 3 dá 2, 9 dividido por 3 dá 3. Né? Então essa é a razão, né, dessa fração. Quando eu faço isso com a fração 10/15, olha, 10 é par, posso dividir por 2, 15 é ímpar, não posso. O 15, apesar de poder dividir por 3, o 10 eu não posso. O próximo número primo é o 5. Bem, todo número terminado em 0 e 5 é dividível por 5. 10 dividido por 5 dá 2 e 15 dividido por 5 dá 3. Então observe, a fração 6/9 e a fração 10/15 são frações proporcionais, porque possuem a mesma razão, ok? Bem, seguindo aí, quando nós falamos em proporcionalidade, nós podemos trabalhar essa proporcionalidade. Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Quando eu quero saber a razão, por exemplo, um professor analisou o número de alunos, de meninos e meninas, de cada uma das suas 3 turmas, A, B e C, né? Então, olha só, turma A. Quantos meninos? 6. Meninos, né? Eu vou chamar de MO. E quantas meninas? 24 meninas, que eu vou chamar de MA, né? Bem, o que eu estou dizendo aqui? Qual é a razão, né? A proporção de alunos. Bem, se eu quiser saber a quantidade de proporção entre meninos e meninas, basta eu fazer 6 sobre 24, né? E agora eu vou buscar a razão, que é justamente a fração irredutível. Bem, eu posso começar observando que os dois números são pares e, portanto, são divisíveis por 2, né? 6 dividido por 2 dá 3, 24 dividido por 2 dá 12. Não posso mais dividir por 2, mas isso significa que essa fração é irredutível? Não, porque 3 e 12, ambos são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 dá 1 e 12 dividido por 3 dá 4. Então, a razão é de um menino para cada 4 meninas, nesse caso, né? Então basta eu fazer dessa maneira. Outros exemplos aqui que nós podemos utilizar para entender, né, sobre o que nós estamos falando. Por exemplo,
algumas coisas vão possuir a mesma razão, né? Observe o seguinte: num determinado momento do dia, se um prédio tem uma determinada sombra, né, um poste que é menor que um prédio vai ter uma sombra equivalente, não é isso? Então, olha só, vamos supor, eu não sei a altura do prédio, mas eu posso medir sua sombra no chão, 15 metros, né? E aí o poste que tem 5 metros tem uma sombra de 3 metros, né? Então olha só, esse aqui eu vou chamar de X porque eu desconheço, ok? Mas eu sei que eles são diretamente proporcionais. Se o prédio é grande, a sombra é grande. Se o poste é menor, a sombra é menor, né? Se eu tivesse aqui, suponhamos, uma pessoa, a sombra da pessoa seria menor ainda, né? Cada um tem uma sombra de acordo com o seu tamanho. Então, olha só, a razão existente entre um objeto e sua própria sombra, ela vai ser sempre a mesma, tá? Então eu posso dizer que x sobre 15 é igual a 5 sobre 3. A altura do prédio sobre a sombra dele é igual à altura do poste sobre a sombra do poste. E a partir daqui, para calcular a altura do prédio, nós fazemos a multiplicação cruzada dos termos, né? Bem, sugiro a você começar sempre pela multiplicação onde está a sua variável, né? Para ela já ficar antes da igualdade. Então eu vou ter x, que multiplica 3, igual a 15, que multiplica 5. Bem, x vezes 3 é 3 vezes x, é 3x. E 15 vezes 5, 75. Para saber o valor de x, basta eu passar o 3 que está multiplicando x para o outro lado, dividindo 75. E o resultado dessa divisão é 25. Ou seja, o prédio mede 25 metros, né? Observe que 5 e 3 são números primos, né? Então, eu tenho aqui uma razão, né? E se eu pegar o 25, que eu acabei de achar, sobre 15, se eu dividir 25 por 5 dá 5, se eu dividir 15 por 5 dá 3, né? A mesma razão. Então, eles são proporcionais, de maneira direta, né? Quanto maior um, maior a sombra. Quanto menor, menor a sombra, né? Mas nós temos os casos, né? Se esses aqui são os casos que nós chamamos de diretamente proporcionais, nós temos os casos que são inversamente, né? Ok? Bem, observa aqui o seguinte, vou apagar a figura e vou fazer uma aplicação aqui, tá? Bem, se um poste mede x metros, que um prédio, né? Aqui é o prédio, mede x metros e tem sombra de 15 metros, o poste mede 5 metros e tem sombra de 3. Bem, como é que eu analiso aqui? O prédio, sombra de 15. O poste, sombra de 3. Bem, se o poste é maior que a sombra, o prédio também será maior que a sombra, né? Porque eles são diretamente proporcionais. Então eu posso utilizar para representar aqui, ó, as setas ambas subindo. Por quê? Porque à medida que um cresce, o outro cresce. À medida que um diminui, o outro diminui, né? Dessa forma. Agora, dentro do nosso material estudado, nós temos aí um exemplo que trata, né, dessa diferença de proporcionalidade. Olha só, um funcionário, vou botar aqui, funcionário 1
funcionário, termina uma obra em 24 dias. Bem, dentro da casa de Vilma, né? Mas ela quer que a obra fique pronta em 8 dias. Então, para isso, eu vou ter que ter um número X de funcionários, que é o que eu não sei, né? Observe o seguinte: se um funcionário faz a obra em 24 dias, se eu aumentar o número de funcionários, vai aumentar o número de dias da obra? Não, né? Se um funcionário faz em 24 dias, 2 funcionários vão fazer na metade do tempo, né? Então essas grandezas são as chamadas grandezas inversamente proporcional. O que acontece? Se eu fixo uma das setas para um lado, né, a outra seta vai ficar para o outro lado. Por quê? Porque à medida que um cresce, o outro diminui. E aí, na hora de fazer a igualação, eu faço o seguinte: eu faço a inversão de uma das frações, né? Mantive a primeira aqui, ó, 1 sobre x, e mudei a segunda. Se eu mudasse a primeira, eu manteria a segunda. E aí fazemos normalmente como faríamos, né? Multiplicação cruzada dos termos. Lembrando que é mais interessante sempre fazer o primeiro, né? X vezes 8 é igual a 1 vezes 24, ou seja, 8x igual a 24, né? X vai ser igual a 24 dividido por 8, o que nos dá x igual a 3. Ou seja, para terminar a obra em 8 dias, que é 1/3 de 24 dias, eu tenho que triplicar a quantidade de funcionários, transformando assim em 3, né? Transformando para 3 funcionários, né? Está aí as relações em que nós podemos utilizar a proporção, né? E os cálculos que nós podemos fazer envolvendo as proporções, que podem ser direta ou inversa, né? Temos 2 tipos de proporção: uma diretamente proporcional, onde à medida que um aumenta, o outro aumenta, né? Ou inversamente proporcional, à medida que um valor vai subir, o outro valor vai descer. Ok, pessoal? Bom estudo!